Olá pessoal, meu nome é Sérgio Linares Filho e esse é o 2 Minutos de Perícia. Imaginem a seguinte situação: um paciente na UTI de um hospital, estável. O paciente é um médico de destaque, mas está inconsciente. Subitamente, devido a uma condição específica, o sistema, o software que controla a unidade de tratamento, modifica a dosagem de um certo medicamento que está sendo administrado ao paciente. A dosagem está errada e pode gerar consequências graves. Alguns minutos depois, o médico, plantonista, responsável pela unidade, percebe nos monitores que os sinais vitais do paciente estão em desacordo com o que seria esperado. Ele não sabe, mas o problema decorre exclusivamente da dosagem incorreta daquele medicamento. Ele passa a fazer uma série de análises, modifica as variáveis e parâmetros do equipamento, de acordo com os protocolos rigorosos da UTI, mas nada do que ele faz parece surtir qualquer efeito. E, na medida em que o tempo passa, o estado do paciente se agrava. Primeiro, dificuldades respiratórias, depois, insuficiência cardíaca. Em minutos, o óbito. Rapidamente, verificou-se que o problema teve origem na dosagem do medicamento. Depois disso, como havia indícios de homicídio culposo, a polícia foi acionada e, com ela, a perícia. A perícia constatou um erro no software que controlava a UTI, um erro que dificilmente poderia ocorrer, porque dependia de condições muito específicas. Nesse caso, ficou provado que o óbito decorreu diretamente do erro de alguém, um típico homicídio culposo devido à imperícia do autor. Mas, a propósito, quem é o autor desse crime? Quem é o culpado pelo homicídio? O médico plantonista, por não ter sido capaz de entender a situação? Bem, em sua defesa, ele disse que usou todos os protocolos cabíveis e recomendados para aquela situação e que, portanto, não pode ser o culpado. Então, que tal o programador, que desenvolveu os códigos dos programas que compunham o software que apresentou falhas? Certo, poderia ser ele. Mas, em sua defesa, ele disse que seguiu as especificações passadas pelo analista de sistemas. Exatamente, e que, portanto, também não era o culpado. Requisitou-se então a presença do analista de sistemas, que desenvolveu as especificações do software. Ele provavelmente especificou alguma coisa errada. Seria ele o culpado? O analista, em sua defesa, disse que gerou as especificações baseado nos casos de uso reportados pelo engenheiro de requisitos e que, assim, não era o culpado, pois não cabia a ele julgar os casos de uso, mas somente especificá-los, e foi exatamente o que ele havia feito. Decidiu-se então falar com o engenheiro de requisitos responsável. Ele não devia ter compreendido as necessidades dos usuários e deve tê-las convertido em requisitos defeituosos, o que, no final das contas, gerou o problema. Seria ele o culpado? O engenheiro, em sua defesa, disse que antes de enviar o relatório de requisitos ao analista de sistemas, obteve a aprovação do key-user, o usuário-chave, que é quem detém o conhecimento acerca de como as unidades de tratamento devem funcionar. O engenheiro, inclusive, apresentou o documento de aceite dos requisitos, assinado pelo próprio key-user. Bem, resta-nos o key-user. E quanto ao key-user? Pasmem, mas era o próprio paciente que foi a óbito devido ao problema na unidade de tratamento. Lembrem-se, eu disse, ele era médico e havia trabalhado no projeto daquela unidade de tratamento. Ao final, ratificados todos os depoimentos, o caso foi encerrado. Em seu parecer, o promotor estabeleceu que a morte decorreu de culpa exclusiva da vítima e que, portanto, não havia que se falar em crime. Esse fato não aconteceu no Brasil, mas poderia ter acontecido. Quanto ao posicionamento do promotor, eu, pessoalmente, não concordei, absolutamente. Nós podemos, inclusive, voltar nesse assunto depois. Contudo, esse episódio foi exclusivamente para demonstrar a amplitude e o grau de sofisticação que o trabalho da perícia pode alcançar. E tem de ser assim. Você tem de estar preparado para isso. E esses foram os 2 minutos de perícia de hoje.